Boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. O nosso convite para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa a partir de agora. Vai o número do WhatsApp para você, é o 973350038. De novo, 973350038. E nas redes sociais, não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, de comportamento, de bem-estar, aqui nesta edição do programa Gente que Fala. Então, vamos escalar os nossos especialistas para essa conversa de hoje. Primeiramente, o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Doutor Aônio, seja bem-vindo, tudo bem? Bem, graças a Deus. É muito bom estar com vocês. Aprendo muito toda vez que participo do programa. Um grande abraço e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Também conosco o doutor Sérgio Mancini Nicolau, ginecologista, chefe da disciplina de Ginecologia Oncológica da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Também conosco para essa nossa conversa de hoje, Sônia Presta, farmacêutica, apresentadora, cantora. Seja bem-vinda, Sônia. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E fechando aqui a nossa bancada de especialistas, Dr. Cláudio Roncati, cirurgião plástico, diretor médico da clínica Upman, Saúde do Homem. Tudo bem, Dr. Cláudio Roncati? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui no programa. 12:03, vamos aqui ao nosso primeiro assunto. Não poderia ser outro senão a questão do novo coronavírus. O Supremo Tribunal Federal julga hoje duas ações sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Uma dessas ações, movida pelo PDT, e que pede que estados e municípios possam determinar a obrigatoriedade da vacinação, enquanto uma outra ação, movida pelo PTB, defende que a imunização compulsória prevista na lei seja declarada inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal deve receber ainda nos próximos dias ações contra a proposta do presidente Jair Bolsonaro de exigir um termo de responsabilidade de quem for vacinado contra a Covid-19. Muito bem, o ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, neste momento está detalhando para os jornalistas como vai funcionar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Nessa questão aqui da ação do PTB, que defende que a imunização compulsória prevista na lei seja declarada inconstitucional, que é uma das ações que serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, Doutor Cláudio Roncati, ontem mesmo a gente debatia aqui a respeito da Lei 13.979 de 2020, do começo do ano, de fevereiro, que previa e que prevê, na verdade, a possibilidade das autoridades obrigarem a população a ser vacinada. Então, isso já está determinado em lei e é o que o PTB está defendendo na ação que esse ponto da lei seja declarado inconstitucional, ou seja, todo essa confusão, esse bate-cabeça político não está ligado ao que essa lei definiu logo no início do ano em relação ao combate à Covid-19? Mauro, eu acredito que sim. Acredito que está ligado a essa lei e tudo que tange aí a Covid-19, desde o começo dessa tal pandemia aí, e eu falo de cátedra porque, além de ser médico, estudioso do assunto, fui uma vítima do Covid, né? Acredito que esteja sendo levado para o lado político. Porém, na minha modesta opinião, de um brasileiro digno, sensato, cumpridor dos seus deveres, pagador dos seus impostos, respeitador das leis, acho um verdadeiro absurdo querer obrigar qualquer cidadão a fazer uso de qualquer tipo de medicamento, seja uma vacina,
seja uma imunoglobulina, seja um soro, seja um medicamento. Eu não sei como é que vocês aí da bancada se sentem. Eu me sinto absolutamente aviltado na minha cidadania, no meu direito, uma vez que seja obrigado, né, por qualquer entidade governamental de qualquer nível, municipal, estadual ou federal, do executivo ou do legislativo ou do judiciário, né, a tomar uma coisa que eu não queira. Eu tenho o direito, é inconstitucional, sim. Não tenho nada a ver com o PTB, mas, na minha modesta opinião, é totalmente inconstitucional obrigar-se alguém a fazer qualquer coisa num país até ontem chamado de democrático. Mas, doutor Cláudio Roncati, quando a gente observa a previsão constitucional de que a liberdade individual não pode se sobrepor ao direito coletivo? A liberdade individual... A liberdade individual não deve, não pode se sobrepor ao direito coletivo. Previsão Mas isso daí significa que eu não posso entrar num avião e sair fazendo algazarra lá dentro. Isso daí significa que eu não posso entrar num cinema e ficar falando ao telefone quando você está assistindo um filme. Não tem nada a ver com o meu corpo, com a minha intimidade. É a mesma coisa que obrigar a mãe da gente, a irmã da gente, a esposa da gente a fazer um exame ginecológico. Você não pode obrigar. Ela deveria fazer? Deveria. Todo homem acima de 50 anos deveria fazer o toque retal para ver como está a sua próstata? Deveria. Você tem condições constitucionais de obrigar esse homem a fazer esse toque, porque você sabe que é mais fácil, é mais propício para se diagnosticar uma lesão prostática? Sim. Doutor Sérgio Mancini, sua avaliação, por favor. Bom, Mauro, esse é um assunto bastante complicado, bastante controverso, né? Eu tenho tranquilidade de falar sobre vacina, porque eu sou fã incondicional das vacinas. Nós só estamos conversando aqui hoje em função do que foi desenvolvido em relação à vacinação da humanidade, né? Infelizmente, essas campanhas anti-vacina que a gente vê no mundo, e aqui a gente tem campanha não só das entidades que fizeram isso no mundo, mas também tem das nossas direções, né, colocando em dúvida a vacinação, um monte de fake news aí. Posso interromper um minutinho só? Posso interromper? O problema que me foi perguntado não foi contra ou a favor da vacina, foi com relação à obrigatoriedade. Tá? Então, exatamente. Não, então, Cláudio. Não, entendo. Mudando de assunto, tá, Sérgio? Não, tá entendido isso, Cláudio. Pessoal, deixa eu só pedir uma gentileza. Eu estou ouvindo alguma interferência que está atrapalhando. Deixa os microfones fechados, não sei de onde está vindo o barulho, para a gente identificar. Só fica aberto quem está falando e a gente vai abrindo na abertura, vai abrindo na medida das perguntas, tá bom? Eu agradeço a gentileza. Pode seguir, doutor Sérgio. Então, a parte de obrigatoriedade não deveria ser obrigatório, né, Mauro? Deveria ser uma coisa que as pessoas iriam buscar. Eu vou só dar um exemplo de história. Eu devia ter, sei lá, meus 11 anos, estava no ginásio, coisa que as pessoas hoje nem sabem o que é mais, né? Ginásio e colégio. E nós saímos, eu e meu irmão, que tinha 2 anos e pouco a mais que eu, nós saímos do colégio, passávamos ali no ônibus elétrico na Avenida São Luís, e no caminho para casa, nós descíamos, íamos na Secretaria de Saúde e entrávamos na fila e tomávamos a vacina da varíola, voluntariamente, né? E eu não lembro de ter uma carta, né? Você vê hoje isso aí teria sido uma coisa totalmente proibitiva, né? Não tem um adulto junto, mas você vê, existia uma mobilização. Meu pai era médico, mas não era só por isso. A minha mãe colocava a gente para fazer isso e não se discutia, né? Infelizmente, nós temos essa discussão hoje, né? Que se criou essa condição de discussão, e aí me deixa estarrecido uma pesquisa que fala que 9% não queriam tomar vacina e, passado um tempo, 22% não querem tomar vacina. Assistindo o que nós estamos assistindo acontecer. Agora, acabei de sair de uma reunião da Unifesp, do Hospital São Paulo, que nós estamos com o hospital
completamente abarrotado, com uma condição dificílima financeira, dificílima de atendimento, porque nós temos atendimento de Covid e das outras doenças que ficaram represadas. Eu que trabalho na área de ginecologia oncológica, nós estamos vendo os casos que ficaram represados, embora não tenhamos parado de atender os casos de câncer, mas as pessoas pararam de procurar. E os casos estão vindo mais complicados, quer dizer, nós estamos assistindo um desastre em termos de saúde e no mundo inteiro. Nenhuma guerra, nem a guerra mundial ocasionou tanto problema quanto a Covid está ocasionando. Quer dizer, nós tínhamos uma guerra mundial na Europa, né? Mandamos soldado para lá. Essa não teve nenhum lugar que ficou livre do problema, né? E isso, as pessoas não querem tomar vacina. Quer dizer, eu acho que talvez não devesse ser obrigatório. Talvez a população devesse ser consultada em relação a isso, mas acho que deveria ter uma campanha favorável no sentido de estimular o uso da vacina, porque nem sei se a vacina, nem sei não, provavelmente a vacina não vai resolver o problema em 2021. Nós vamos arrastar esse problema até o final de 2021, porque não existe produção suficiente para poder imunizar toda a população mundial suscetível, né? E é muito fácil eu falar, eu não quero me vacinar, sabendo que 70% eventualmente da população vai se vacinar, e eu vou me beneficiar disso. A gente já viu isso em outras doenças, né? Mas, assim, é uma pena ter essa discussão de obrigatório ou não, mas acho que quem se vacinasse deveria receber um prêmio. Eu ouvi isso ontem do Gonçalo Vecina na entrevista na Cultura, e acho que, assim, ele não falou exatamente isso, mas, assim, talvez quem vacinasse deveria ter uma diferenciação, né, no sentido benéfico, de quem não quis vacinar. A gente já hoje tem a carteira de vacinação, né, para a escola, para ingressar em algumas coisas, você deve... Eu, quando faço cadastro em hospitais, eu tenho que apresentar minha carteira de vacinação. Eu tenho que estar me protegendo para proteger o outro. Então, nós estamos falando, você falou do coletivo, na realidade, a minha vacinação, né, ela vinha proteger outras pessoas, não é só a mim. Então, assim, pensando coletivamente, a gente não devia estar discutindo se é obrigatório ou não. Acho que realmente imposição, como o Cláudio falou, é uma coisa muito complicada, mas isso deveria ser uma busca pela vacina. Deveria se estimular isso de ponta a ponta, independente de política, inteligente. Todas as autoridades deveriam estar vindo, aliás, deveriam ser os primeiros a se vacinarem, né? E colocar seu braço, porque isso vai estimular os artistas, as pessoas, né, os influenciadores. Essas pessoas deveriam vir a público se vacinar, porque isso vai estimular todo mundo. A gente sabe que isso faz a diferença, né? Porque é importante a vacina. Quero ouvir o doutor Aônio. Doutor Aônio, o doutor Sérgio salientou agora a necessidade de uma campanha e o Ministério da Saúde informou hoje que está desenvolvendo uma campanha de comunicação. O objetivo é informar, dar segurança à população sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 que serão usadas. E essa informação foi detalhada agora cedo. Aqui na abertura eu destaquei que o ministro Pazuello estava detalhando o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, e antes da fala do ministro Pazuello, o secretário de Vigilância Sanitária e Saúde, o Arnaldo Medeiros, destacou que o governo vai realizar essa campanha de conscientização, ou seja, é uma tentativa de convencer a população sobre a necessidade da vacinação. Sua avaliação, doutora Aônio? Minha avaliação é que eu acho um absurdo a imposição de você ser vacinado a contragosto. A campanha tem que ser feita, eu acho um absurdo, isso aqui é um país democrático, ninguém vai me obrigar... Em convencimento. Sim, né? Convencimento. Fazer... o assunto começou com a lei, né, que estão querendo mudar, modificar e fazer a vacinação obrigatória para a população. Na minha opinião, é um absurdo. Ninguém manda no meu corpo. O meu corpo pertence a mim. Se for uma coisa obrigatória, eu vou entrar com uma ação na justiça contra isso, porque eu acho um absurdo. Eu moro num país democrático e exijo, sou um cidadão que pago todos os meus deveres, meus impostos, e não vou querer ninguém obrigando ao que eu faço com o meu corpo. Eu acho isso um absurdo. A vacinação tem que ser feita uma campanha, estimular a população a tomar, começar
os mais interessados, né, na vacinação, os governantes, além do problema, o problema que está tendo de saúde, eu vejo também interesses econômicos em cima disso e muito grande. Então, como falou o doutor Mancini, eu achei excelente colocar o João Dória, o nosso governador, a tomar a primeira dose da vacina da Covid, do Coronavac, e mostrar para a população, não por uma outra pessoa para tomar no lugar dele, ele ficar olhando atrás, nem sei se tomou ou não. Então, começar isso, a campanha para a população, ter interesse em se vacinar. Eu me vacino nas doenças que estão aliadas à minha profissão, como a hepatite B, que eu tenho que me vacinar, o tétano, e tomo vacina antimalária, porque eu gosto de pescar. Então, tem que ter interesse pessoal, isso aí tem que partir da pessoa. Não o governo obrigar você a falar, não, você tem que tomar vacina, porque você tem que tomar... É um absurdo isso. E eu acho um absurdo. Se for assim, aí eu não vou brincar, eu vou entrar com ação em cima de quem está mandando, não entendo de direito, mas ninguém vai me obrigar a tomar uma coisa que eu não tenho vontade. Essa é a minha opinião. Sônia, seu olhar, por favor. Mauro, eu sou farmacêutica, né? E durante todo esse processo com os médicos, a gente estuda desde a parte clínica até a parte da confecção, né, de uma vacina, todo o processo. Então, eu creio que o conhecimento é o poder, né? E o nosso governo, o que acontece? Na minha opinião, as pessoas elas ficam cada vez mais desmotivadas a tomarem a vacina, por causa, obviamente, dos nossos governantes, de toda uma campanha paralela que se faz, nosso presidente que diz que não vai tomar vacina de jeito nenhum, e o outro que toma e não toma, né, não mostra o braço, enfim. O conhecimento, eu creio que essa campanha do Ministério da Saúde, ela devia esclarecer para a população exatamente o que cada vacina que vai para o mercado contém, se o vírus é atenuado, se não é atenuado, se é uma mudança genética, né? Todos os tipos de benefício que cada uma das vacinas causa. Toda essa campanha sendo clara para qualquer tipo de nível sociocultural. As pessoas elas não gostam de serem enganadas, na realidade. Se me engana que eu gosto é uma mentira. A informação a verdade é que esclarece e que incentiva as pessoas a tomarem a vacina. Então, eu creio que o que está acontecendo é um cruzamento de fake news muito grande, e as pessoas estão se acovardando, né? Essa porcentagem aumenta porque as pessoas se apavoram, né? Olha, se o presidente não vai tomar, então eu também não. E as dúvidas cada vez mais crescem, né? Por exemplo, eu tive Covid, devo tomar a vacina? Eu tive Covid há quanto tempo aí que eu devo tomar a vacina? Devo fazer o teste antes de tomar a vacina? Existe possibilidade de uma alergia, de uma relação maior, caso eu tenha tido Covid há pouco tempo? Esse tipo de dúvida ninguém fala. As pessoas têm que ser esclarecidas quanto à vacina. Eu creio que à medida que o Ministério da Saúde tome essa conscientização, que as pessoas acabem com essa politicagem, como os doutores falaram aqui, está um problema político a questão da vacina, e comecem a pensar em prol da população, aí as coisas vão fluir. As pessoas irão, sim, se vacinar e a coisa vai fluir. Mas conhecimento primeiro, esclarecendo cada situação, aí com certeza a vacina vai beneficiar a todos. Muito bem, vamos aguardar então essa campanha e tomara que ela seja bastante esclarecedora. Posso fazer só mais uma colocação, Mauro? Fala, doutor. Você me permite? Sim. Bem, eu acredito, como um médico especialista em saúde, né? E vendo a coisa pelo lado de uma vítima do Covid, como fui, acho que, por exemplo, essas vacinas que se faz contra a gripe anualmente, né? Ninguém faz o teste depois para ver se houve uma subida das imunoglobulinas ou não. Então, o que é que eu fiz agora, praticamente 2 meses depois de ter saído do hospital? Eu fiz a dosagem das minhas imunoglobulinas contra o Covid. E elas estão altas. Então, teoricamente, eu estou protegido. Ora, depois, a vacina não é um problema de fazer a vacina ou não. A obrigatoriedade é ridícula, certo? E o comando disto foi tirado do governo federal, do Ministério da Saúde,
pelo Supremo Tribunal Federal, foi dado aos estados e municípios. Então, eu acho que tinha que ser feito. Faz a vacina, sim, faz uma campanha, quem quiser se vacinar, se vacina. Depois, faça uma imunoglobulina com 2, com 4, com 6 meses, pelo menos de uma amostragem dessas pessoas, para saber se realmente foi eficaz. Porque tomar água com açúcar e achar que está resolvendo o problema também não vale a pena, na minha opinião. Só para esclarecer a nossa audiência, a necessidade dessa avaliação das imunoglobulinas para saber se a pessoa que tomou a vacina produziu anticorpos. Produziu anticorpos e está, de fato, protegida, se a vacina teve esse dom. Uhum. Muito bem. Então, doutor, só não interrompendo, acho que isso é uma dúvida muito grande das pessoas. Teria que tomar essa vacina como a vacina da gripe, anualmente? Ou essa é uma vacina como a vacina da varíola, da cachumba, da poliomielite, que a gente toma uma vez na vida? Né? Vai ter uma segunda dose? Né? Sônia, há quantos anos existe a gripe? Quando foi a primeira... Então, hoje já se sabe. Esse vírus é um vírus novo. Não dá para saber. Agora, eu gostaria muito de saber, de ter uma amostragem, se houve uma viragem das imunoglobulinas depois da vacina, né? Isso seria uma coisa possível de fazer, apesar de ser um vírus novo. Agora, se vai tomar anualmente, semestralmente, é impossível saber, porque acho que é um vírus muito novo, a gente não tem ainda... Mas é isso que eu digo, Cláudio. A gente que é mais você que atua, né, diariamente como profissional de saúde, sabe disso, né? Mas a maioria das pessoas não sabe. Então, eu digo, isso em questão de esclarecimento para a população, né? As pessoas querem conhecimento, né? Vou ter que tomar essa vacina, e aí? Né? Vou tomar e vou fazer a imunoglobulina para vocês, meus cidadãos brasileiros. 2 meses, 4 meses, 6 meses depois, para nós comprovarmos a eficácia dessa vacina. Isso é tranquilo. Exatamente, é uma coisa simples de se falar. E as pessoas ficam fazendo um mistério dos tipos de vacina. Gente, é tomar a vacina, todas serão seguras se estiverem no mercado. Diga-se de passagem, Sônia, você como farmacêutica, não há uma vacina sequer de todas essas na Anvisa que tenha apresentado dados comprovando sua eficácia em humanos. Não há uma, tá? Até hoje. Pessoal, meio-dia e 23, vamos trocar o assunto aqui, senão a gente não consegue avançar na pauta. Vamos agora falar do seguinte: o câncer de colo de útero é o 4º tipo mais comum da doença entre as mulheres no mundo todo. Mas, por ser considerado um tipo de câncer previsível, a Organização Mundial da Saúde lançou, em novembro, uma campanha para a erradicação da doença. E entre as medidas previstas pela estratégia global estão a vacinação contra o HPV e o rastreamento com exames preventivos, especialmente por meio da captura híbrida. É um teste sensível que detecta o material genético do vírus HPV antes mesmo que a lesão já esteja estabelecida no organismo. Doutor Sérgio Mancini, esse teste captura híbrida já está em prática? É um início? Está em grande escala? Como é que é isso? Bom, esse é um assunto que me interessa bastante, né, Mauro? E você vê, nós falamos de vacina também, né? Nós lutamos por muitos anos para ter uma vacina que seria a prevenção primária da infecção por HPV e, por consequência, evitar aí o desenvolvimento das doenças todas relacionadas ao HPV, mas doenças mais graves. Entre elas, né, a mais importante para nós sempre foi o câncer do colo. E a gente acabou tendo isso na mão, essa ferramenta na mão, além de outras coisas que a gente vem batalhando bastante, que seria a prevenção secundária, que foi feita e é feita em quase todo mundo, e aqui ainda é assim, no serviço público, pela citologia, o famoso teste de Papa Nicolau, né? Que é feito periodicamente no sentido de tentar encontrar a célula doente e que vai fazer aí o rastreamento e identificar as pessoas de risco para a doença, né, mais grave, que é o câncer do colo. Esse teste que você falou, o teste de captura híbrida, é um dos testes disponíveis, né, que trabalha com DNA do HPV, pesquisa o DNA do HPV na pessoa, no material colhido da pessoa, da mulher especialmente, e ele está disponível na rede privada desde 1995, ele está licenciado e disponível aqui no Brasil. Até hoje, nós não conseguimos colocar nas diretrizes do Ministério da Saúde, do INCA, né, a adição do teste de biologia molecular, que a gente chama, né, no sentido de pesquisar o vírus e tentar encontrar mais, né, um número maior, um percentual maior de mulheres de risco para desenvolvimento do câncer,
do colo especificamente. O Papa Nicolau é conhecido e ele é realizado de rotina, né, por uma parte boa da população, mas ele tem falhas, ele é um método bom. Nós fomos olhar o que aconteceu onde foi instituído de rotina o rastreamento através da citologia cérvico-vaginal, teste de Papa Nicolau, ou PEP test, como se chama nos Estados Unidos. Né? Na década de 50, o câncer do colo era a primeira causa de morte por câncer na mulher. Hoje, ele está na 13ª, 14ª causa de morte por câncer. Quer dizer, você derrubou a incidência e a mortalidade por câncer do colo nesses países em mais de 80%. Aqui nós não conseguimos fazer isso ainda. Então, assim, mesmo com a qualidade e a eficácia do teste de Papa Nicolau, ele deixa a desejar. Só para vocês terem uma ideia, a média mundial de teste de Papa Nicolau que identificou doença é de 52%. Ou seja, 48% das mulheres com câncer do colo ou doença precursora mais grave, que antecede o câncer, né, ele não detectou. E isso comparado com esses testes moleculares, e a gente tem um desenvolvimento, a vacina da Covid está demonstrando isso, a rapidez com que se trabalha hoje em biologia molecular, a Sônia sabe muito bem disso, quer dizer, hoje, em 48 horas, foi feito o sequenciamento do coronavírus aqui em São Paulo. Então, a evolução das técnicas de biologia molecular foi tamanha e que nós, na década de 80, isso começou a ficar mais patente da relação do vírus com o câncer. A primeira coisa que veio, bom, se eu identificar quem tem o vírus, e o vírus que é chamado de alto risco, que está relacionado com a gênese aí do câncer, o desenvolvimento do câncer do colo, se eu identificar quem tem o vírus, eu vou identificar quem tem a doença. E esse é o sentido. Né? O teste de screening, ele conceitualmente implica o que ele é? Ele é separar a população de risco para determinada coisa que eu postulei. Né? Ele implica num teste diagnóstico depois. Então, se eu identificar quem tem o HPV, eu fazendo um teste diagnóstico depois, eu vou identificar quem tem o câncer do colo. Vou separar só aquela população de risco. Né? E isso ele faz muito melhor. Né? A média desses testes que tem disponíveis no mercado hoje é de 95, 96 ou mais % de identificação aí de pessoas com doença. Então, e isso está disponível desde 1995. No caso da captura híbrida que você falou, ela está registrada e licenciada e sendo utilizada na rede privada aqui no Brasil e paga pelos convênios de saúde, a maioria dos convênios de médicos de saúde, seguro-saúde, desde 95. Então, a gente já vem utilizando isso no nosso consultório desde então, né? Aprimorou-se um pouco o teste depois de um tempo e isso vem sendo utilizado. E aí, inúmeros outros testes foram desenvolvidos de outros laboratórios, né? E com desempenho bom também, e está sendo utilizado na rede privada, está disponível na rede privada. Então, e na rede pública, o que é que está faltando, então? Falta convencimento das entidades aí que... É caro esse teste? Esse teste ele tem um custo mais alto, se você comparar individualmente, isso também tende a cair, né? Se a gente pensar que quando se desenvolveu a primeira vacina de hepatite lá atrás, quanto ela custava e quanto ela custa hoje para o poder público, não tem comparação. Então, à medida que você amplia a utilização do método, e outra, uma coisa é eu vender na porta do meu laboratório, outra coisa é eu vender para o governo, né, do país, 60 milhões de testes ou 200 milhões de testes, quer dizer, isso tem um outro custo. Né? Isso já nenhuma economia é justificável quando se trata de combate ao HPV, evidentemente. E assim, e outra, viu, Mauro, desculpa me alongar um pouquinho, mas assim, essa comparação teste a teste, ela é muito rudimentar, né? Eu falo, olha, uma lâmina custa menos do que um teste de HPV. Sim. Agora, uma lâmina não identifica quase metade das pessoas doentes. Quanto custa essa pessoa que não é identificada e que vai ter a sua doença diagnosticada numa fase mais tardia, onde ela já não é mais passível de tratamento cirúrgico, ela tem que fazer rádio, quimioterapia, uma mulher de 35 anos, com filhos pequenos, que trabalha, se fizer análise de custo, efetividade disso,
é enormemente mais custo-efetivo o teste de HPV. E a gente já tem análises desta no mundo e aqui também. O teste é custo-efetivo, porque você identifica mais pessoas. Agora, vai implicar numa mudança de todo o sistema de saúde, porque eu vou identificar, eu tenho que tratar dessa pessoa. Também não posso... Fiz o teste, ele deu positivo, a pessoa não fica nem sabendo do resultado do teste. Eu tenho que mexer em todo esse sistema, né? Melhorar todo esse sistema. 12h31, esse é o programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, em Santos, pela Rádio Universal AM 810, e também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Sônia, um assunto aqui para você, um processo biológico natural do organismo da mulher, mas muito temido pelos sintomas, a chamada menopausa, pode apresentar efeitos como ondas de calor, suor noturno, insônia, irritabilidade, ansiedade, cansaço, diminuição da atenção e da memória. Porém, existem aliados naturais que podem ajudar bastante. Esses aliados quem são? Os alimentos. De acordo com especialistas, uma alimentação correta ajuda não só a aliviar os sintomas, mas também a emagrecer e ter mais disposição no dia a dia. Sônia, o que é uma alimentação correta? Então, Mauro, essa é uma fase, o climatério e a menopausa, não só a menopausa, porque o climatério são aquelas pequenas falhas que a mulher vai tendo, né, a partir dos 45 anos, uma média de 45 a 55 anos, onde a menstruação vai falhando, até que se ela ficar um ano sem menstruar, caracteriza a menopausa. A partir do climatério, algumas mulheres já têm essas ondas de calor, e 70 e tantos, existe uma lista de mais de 70 sintomas que muitas mulheres são vítimas de remédio a vida toda, porque uma menopausa não tratada é uma menopausa eterna, né? Porque a gente tem a diminuição dos hormônios, e isso é definitivo, né? Os ovários param de funcionar e a mulher simplesmente é falência ovariana para o resto da vida. Se ela não mudar a alimentação dela, assim que a mulher perde os hormônios, existiam alguns alimentos que davam certo antes do climatério e da menopausa, depois não dão mais certo, por uma questão metabólica mesmo, né? Então, as mulheres, a partir dessa idade, têm que ficar atentas, porque muitas vezes os profissionais de saúde, não por culpa deles, por culpa de toda uma formação, eles não são especializados em alimentação para a mulher no climatério, né? Para a mulher na menopausa. Então, existe nessa fase da mulher uma resistência à insulina muito séria. E o que acontece? A mulher, a partir dessa idade, não pode mais abusar dos carboidratos. Já era, com 30 anos, ela dava conta, depois ela não dá mais conta. E existe uma série de sintomas que, por causa do excesso, principalmente da gordura abdominal, Mauro, a mulher vai desenvolvendo, como dores mesmo, porque a gordura, isso já foi comprovado em vários estudos científicos, a gordura é inflamatória, é um órgão inflamatório. Então, ela está principalmente próxima a órgãos da parte do abdômen, né? Nós temos que, de hoje em diante, prestar muito mais atenção. Então, as mulheres na menopausa, com uma alimentação correta, com a diminuição drástica do carboidrato, principalmente simples, né? Principalmente até das frutas, que as pessoas pensam, mas eu como saudável, eu faço exercício, e eu não emagreço, os calores não passam. E aí a pessoa vai procurar um tratamento hormonal, né? E simplesmente os hormônios também, às vezes, não funcionam, porque dar hormônio para uma mulher que está toda inflamada também não adianta. As células da mulher têm que estar bem, a pessoa tem que perder principalmente essa parte da gordura abdominal. Então, tem muita gente que pensa, mas é impossível emagrecer no climatério e na menopausa. Eu entrei nesse assunto hoje, Mauro, porque eu mesma estava sofrendo com esses sintomas, né? Eu, na minha idade, estando no climatério, eu fui pesquisar, né? Porque a minha formação é farmácia bioquímica e alimentos, mas eu não sou especializada nisso, né? Não sou ginecologista nem nada, e fui atrás de informação para a minha fase, para o que eu poderia fazer, porque eu não quero tomar remédios, não quero ser vítima, né, de remédios a vida toda. Fui pesquisar e apliquei em mim, estou aplicando em mim, porque é um gerúndio, você tem que aplicar o resto da vida, né? Então, a gente tem que mudar, readequar a alimentação para o resto da vida. É preciso cortar o carboidrato? Você destacou, salientou. É preciso consumir alimentos que desinflamem o organismo. Que alimentos são esses, Sônia? Então, não é só o carboidrato simples, como os inhos que a gente fala, os biscoitinhos, os industrializados, o pãozinho, tudo aquilo que vem num pacote, que é cheio de informação que você nem sabe, isso já vai causar também uma reação que seu corpo... Tudo que é estranho à natureza, o corpo ele identifica como um objeto estranho, ele pode vir a acumular em gordura.
Claro, nós temos o problema das calorias, nós temos o problema do gasto energético, uma série de outras coisas. Mas, num primeiro momento, se eu pudesse colaborar, e eu vou pretender de hoje em diante fazer isso, é ver o que deu certo para mim, através das minhas pesquisas, através da contratação de mentoria. O que eu faço? Eu adequei a minha alimentação, né? Tirei os carboidratos simples, que para mim funcionaram, diminuí radicalmente, principalmente as frutas com índice metabólico, com índice glicêmico alto, que viram açúcar muito mais rapidamente. Tem muita gente que abusa também da banana, abusa de algumas outras frutas. Então, a gente tem que procurar informação. Então, hoje em dia... Vamos por partes. Quais são essas frutas com alto índice glicêmico? Banana, uva? Banana, uva, manga, caqui, né? Hoje em dia, com o Google, Mauro, todo mundo tem acesso a essa informação. Vai lá ver o índice glicêmico da banana, o índice glicêmico das frutas que você consome. Tá alto. Procure consumir frutas com índice glicêmico baixo, como abacate e coco, por exemplo, que muita gente pensa que engorda, e na realidade são frutas com gorduras muito saudáveis, tá? E vão ajudar a emagrecer, pelo contrário, e vão ajudar a eliminar essa gordura abdominal, que é uma gordura inflamatória. O leite de vaca, para uma mulher nessa fase, não funciona mais. Aliás, o ser humano não deveria tomar o leite de vaca, né? Foi feito por bezerro. E de alguma maneira, você fala, mas e o cálcio do leite de vaca? Não, nós temos cálcio em outros leites vegetais, nos próprios vegetais, tem cálcio em várias outras fontes, não precisa ser do leite de vaca, que é muito inflamatório para a mulher. Então, nessa fase, não se deve mais consumir leite de vaca, de nenhum tipo, né? Então, as mulheres têm que começar a tirar esses alimentos que não ornam mais com o metabolismo dela a partir dessa fase. E essa resistência à insulina, o que é? Comer o carboidrato simples, o que você faz? Você faz pico de insulina. E aí, o que acontece? Não tem insulina suficiente, porque a gente fica resistente hormonalmente, né, por causa dos hormônios, você acaba armazenando mais gordura, principalmente na região da barriga. Tá? Então, vamos tentar adequar essa informação. Tem muita coisa que não é útil na internet, mas tem muita coisa também que é útil. Procurem médicos especialistas nesse tema. Tá? Porque normalmente as mulheres elas procuram o ginecologista dela, e não é que o ginecologista não seja bom, a minha ginecologista é maravilhosa, ela está comigo há 25 anos, mas ela não é especializada em alimentação para a minha fase, né? E aí eu fui procurar um outro tipo de ajuda. Então, emagrecendo, os sintomas melhoram, né? Eu já não tenho mais os calores, as dores crônicas que eu vinha sentindo diminuíram muito, né? Então, eu acho que a gente pode, através da alimentação, ter um bem-estar, qualidade de vida, claro, aí vem o exercício físico e todos os outros hábitos que a gente tem que colocar na vida para a caminhada continuar. Então, existe sim uma luz no final do túnel, ninguém está condenado a viver com menopausa, com calores, porque tem mulheres, por exemplo, eu tenho tias com 80 anos que ainda tem calor. Falar, mas os calores passam, para nem todas as mulheres, entendeu? Então, existem situações que a alimentação é fundamental para dar o bem-estar para o resto da vida. E a pessoa tem que renunciar. Mas eu vou ter que renunciar a vida toda do pão, da pizza, do bolo. Não, de vez em quando você pode comer. Como tudo, né, gente? De vez em quando um lixinho nosso corpo dá conta, mas todos os dias é que não dá. Vamos avançar por aqui. Edição de quarta-feira do programa Gente que Fala, 12h39 agora. Os assuntos todos relacionados com saúde, bem-estar, comportamento. E, olha, durante essa fase infinita da quarentena, a saúde do homem também merece atenção, especialmente quando se trata de problemas sexuais. A disfunção erétil, por exemplo, pode ter diversas causas, como alterações hormonais, lesões arteriais ou neurológicas e o uso de medicamentos ou drogas, entre outros. Mas a solução pode ser até simples, se diagnosticado e tratado corretamente. Doutor Cláudio Roncati, geralmente o diagnóstico vem a tempo ou os homens acabam demorando demais para procurar ajuda nesses casos de problemas sexuais? A colocação é muito pertinente e é exatamente o que ocorre, Mauro e quem está nos vendo, nos ouvindo. Para você ter uma ideia, disfunção erétil, vamos falar só disso, que é a perda da capacidade do homem de obter uma ereção de maneira natural quando colocado numa situação de relacionamento sexual. Bom, Mauro, 60% dos homens têm um determinado nível, um determinado grau de disfunção erétil. Então, é um número astronômico, né? Se você falar em doença
com 60%, você fala, puxa vida, o que é isso, né? Ocorre que sexo é um pano preto, é uma coisa que ainda é um tabu para muita gente. Recorrem a tratamento de fato, e a colocação foi muito bem feita, não é o sujeito ir na farmácia, não é comprar o remedinho para ele tomar, para ele ter uma ereção e poder praticar o sexo. Não, isso não é tratamento. Tratamento é ir a uma clínica especializada no assunto, quebrar esse tabu, se entregar lá, dizer o que está acontecendo, sem medo, e a partir daí, você iniciar um tratamento de fato para aquele cidadão. Você citou aí problemas hormonais e tal, mas a disfunção erétil é um problema absolutamente vascular, né? Então, se você pegar as 5 principais causas de disfunção erétil, você vai ver hipertensão arterial, diabetes, obesidade, colesterol e ejaculação precoce primária, que é uma outra característica, um outro problema ligado à área sexual, que também acomete uma gama enorme de homens, que vai a 45%, e que também vê desse jeito. Então, se você ter uma ideia, em clínicas especializadas nesse tipo de tratamento, a frequência desses 60% da nossa população masculina que tem disfunção erétil é de 2% a 3%. O restante fica com aquele tabu, né, com medo de se expor e não trata. Uma vez não tratando, é óbvio que esse problema vai piorando e você terá maiores dificuldades num tempo futuro. E esses problemas têm surgido precocemente também, ou seja, em homens mais novos, em razão de hábitos inadequados e, enfim, os males da vida moderna? Bom, são males, como a Sônia falou, né? De vez em quando um malzinho não faz mal nenhum. Um lixinho, né? Exatamente. Existem pessoas que acham que tem que comer lixo todo dia, né? Vou te contar mais uma coisa. Diabetes e pressão alta são 2 patologias às quais não se dá devida importância, né? Eu cheguei a atender um rapaz com 300 de glicemia, eu falei, você toma o quê? Ele falou assim, eu não tomo nada, eu não sinto nada. Então, veja mas que diabetes ignorância, é assim, é silencioso, né? É silencioso, mas temos o exame, né? Uma vez feito o exame, institua um tratamento. Agora, começa mais cedo ou não? Começa mais cedo, sim. Por quê? Porque eu tenho diabéticos que estão começando mais cedo, eu tenho hipertensos que estão começando hipertensão essencial, eu tenho obesos, né? Nós temos hoje alguns países com populações de jovens obesos, né? Eu tenho colesterol, né? E a própria ejaculação precoce como causa. Doutor Roncati, qual é o homem que tem a maior facilidade em procurar ajuda médica, em se expor? O homem sozinho ou o homem até que tem uma parceira e que, por ter a parceira, ela justamente o apoia e faz, justamente se não for ela, ele não vai, é justamente ela quem está impulsionando. Mas que colocação interessante, hein? Muito obrigado, a colocação é bem interessante mesmo e cabe aqui esclarecer. Sem dúvida nenhuma, aquele homem que tem uma parceira e que essa parceira participa da vida dele, né, realmente, ela vai induzi-lo, ela vai motivá-lo a procurar um tratamento para aquela disfunção erétil, você não tem a dúvida. Então, está feita a resposta. Homens que tenham companheiras realmente interessadas, né, na sua saúde, na sua evolução como um todo, certamente irão procurá-los para tratamento desses problemas. E vou aqui fazer mais um adendo. Quando se trata de disfunção erétil, e eu coloco aqui também a ejaculação precoce, nós estamos oferecendo ondas acústicas de baixa intensidade, medicamentos via oral, que é o tratamento ouro hoje na comunidade europeia e nos Estados Unidos, nós temos aqui no Brasil, para que o sujeito possa voltar a ter uma ereção quase que natural. Depois, lá na frente, se for o caso, ele larga o remédio. Porém,
nós estamos falando de outra coisa, Mauro. Nós estamos falando de levantar a autoestima desse cidadão, porque ele chega no consultório quase que rastejando, pedindo, pelo amor de Deus, me tira daqui, que eu estou quase me atirando num banquinho aqui, porque eu não aguento mais essa situação. Então, esse é o importante. Você vai levantar a autoestima e, com isso, você poderá ter uma nova pessoa. Então, são tratamentos, são problemas importantes que tem que ter essa visão, como foi colocado aí muito bem aqui no programa. 12h46, mais um tema aqui para a nossa análise e debate dos nossos especialistas em saúde. Feridas na boca que não cicatrizam em uma semana, feridas superficiais e indolores, nódulos, manchas nos lábios ou na parte interna da boca podem ser sinais de um câncer bucal, que logo pode evoluir para a dificuldade de falar, também de mastigar e engolir, além da dor e a formação de ínguas no pescoço. Doutora Aônio Vieira, quais são as causas do câncer de boca no dia a dia? O que está errado? O que a gente faz errado que pode levar ao câncer de boca? Principalmente fumo e álcool. Esse é o fator assim mais agressivo que existe, né? Os fumantes e os fumantes que também bebem álcool, principalmente destilados. E o destilado ele permeabiliza a membrana do tecido para que as toxinas do fumo invadam as células e, se a pessoa tiver uma célula com predisponibilidade de virar cancerosa, provavelmente a pessoa vai ter um tumor ali. Então, esse é um fator muito grande com relação às causas, né? Outra causa é próteses mal adaptadas, também próteses, principalmente próteses totais, próteses parciais removíveis, que são as famosas ponte-móveis, que ficam machucando o tecido e agredindo o tecido com o passar do tempo. Outro fator também é o sol, principalmente no lado inferior, e também as pessoas deveriam se proteger, se precaver com um protetor solar antes de sair de casa todos os dias, né? Outra causa também, evitar infecção pelo HPV. Até o Dr. Mancini comentou a respeito, e na boca também existe o HPV. Então, os pacientes que possivelmente tiveram HPV também é uma predisposição a desenvolver câncer bucal. Então, é importante a pessoa estar sempre atenta em feridas na boca, tanto vermelhas como brancas, que não cicatrizam, por mais de 15 dias. Se a pessoa tem uma lesão, não cicatriza, às vezes pode ser uma afta, mas essa afta, em 15 dias, ela está curada. Agora, se for um tumor, aí desenvolve. E fazer a prevenção, procurando um profissional cirurgião dentista, a cada 6 meses. Nas nossas consultas periódicas, nós fazemos uma avaliação desse paciente de tecido, em todos os tecidos intrabucais, na parte externa, para ver se tem nódulos inchados, a cadeia ganglionar do paciente, palpação. E as pessoas também podem fazer isso em casa também, fazer o autoexame. Da mesma maneira que se faz o autoexame das mamas, as mulheres e os homens devem fazer, as pessoas devem também fazer o autoexame da região da boca. Puxar o lábio visualmente na frente do espelho, com uma boa iluminação, e olhar a língua, principalmente as bordas da língua, que ali é onde mais acontece o tumor. Então, fazer essa verificação e a palpação. Para quem está com o vídeo, palpar aqui embaixo da mandíbula, aqui no pescoço, fazer a palpação, a inspeção visual e a palpação. Sentiu dor na palpação, tem que procurar o profissional. Qual que é a prevalência de câncer bucal na população brasileira? O senhor tem os números, não? Olha, a prevalência, eu tenho os dados aqui, mas é bem altíssimo. Em 70% dos casos de tumor, a pessoa são casos graves de tumor na boca, principalmente... Já está tarde demais, né?
aí já é tarde demais. Se você pega no início, é muito fácil. Uma lesão pequenininha, a gente pode fazer exames histopatológicos, escolher fazer uma biópsia ou próprio citológico, conforme a lesão, e mandar para exames. Isso também exames com marcadores na própria saliva. Aí já tem um custo um pouquinho a mais, mas existe esse tipo de diagnóstico, para nós chegarmos a um diagnóstico, né? O importante é pegar precocemente, que os casos que a gente pega precocemente, a gente resolve muito fácil, e a pessoa não evolui. Tem casos que a pessoa chega a perder a mandíbula, ou perder o tecido todo ósseo, porque na boca, né, na cavidade oral, os tecidos são muito a língua. Então, se você pega no início, você tem um prognóstico muito bom da doença, muito favorável, e não evolui assim para um problema maior, né, que a pessoa tem que partir para uma prótese de boca total, mandíbula, não consegue mastigar direito depois. Então, a prevenção é realmente o caminho correto, né? Pessoal, vamos para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos, por causa do nosso horário que já está avançado. Mauro, posso só rapidinho, só complementar bem rapidinho, uma coisa em para a gente para as relação... perguntas Bem da rapidinho. audiência. Aquela campanha que você se referiu da Organização Mundial de Saúde, ela tem 3 metas, né? E que é de erradicar o câncer do colo no mundo nesse século, e até 2030 atingir isso aí. Né? Então, assim, é 90% de vacinação da população-alvo, né? 70% de cobertura com teste sensível, e aí se encaixa os testes de HPV, né, da população-alvo, e 90% da população sendo tratada quando diagnosticada. Né? Então, isso é importante, e acho que nós, o Brasil, vai ter que se alinhar com isso. Né? De alguma maneira, nós vamos ter que modificar as nossas diretrizes aí. Tá, Doutor Sérgio, o senhor está com a Obrigado. palavra. Eu já vou direto aqui para a pergunta do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Ele quer saber o seguinte, doutor Sérgio: há alguma estimativa de porcentagem de mulheres que fizeram reposição hormonal e contraíram câncer de mama? Bem objetivamente, doutor Então, Sérgio. isso é uma coisa conhecida. Quem faz reposição hormonal tem um risco aumentado de desenvolver o câncer de mama. Ele é pequeno em relação ao número de mulheres que faz a reposição, mas ele existe. E tem algumas maneiras de você atuar, né? Depende se ela tem útero ou não tem útero, se vai tratar com um hormônio ou os 2 hormônios que a mulher tem, aí tem que ser analisado o caso. Mas, embora tenha um aumento de número de casos de câncer, não existe aumento na mortalidade por câncer do colo nessas mulheres que fazem reposição. Então, fazendo de forma bem acompanhada e segura, tem uma boa segurança de fazer reposição naquelas que necessitam. Também não é pílula da juventude, não. Você vai bem indicado e não contraindicado, é uma maneira segura de dar qualidade de vida para a mulher, sim. Beatriz Ronchetti, nossa audiência no Facebook. Obrigado, Beatriz, aqui pela pergunta. Vai para a Sônia. Ela quer saber, ela diz o seguinte: no início da pandemia, os italianos deram início a uma onda de cantoria nas janelas que se espalhou o mundo afora e, pouco a pouco, essa cantoria acabou. E aí ela pergunta, na sua opinião, como isso ajuda a todos e se as pessoas se cansaram? Beatriz Ronchetti, Sônia. Oi, Beatriz. Obrigada pela sua pergunta. Eu creio, Beatriz, que tudo cansa, né? Nós estamos cansados do vírus também, né? Pena que ele não se cansou da gente, como diz a campanha, mas aproveitando, como nosso amigo Mauro fala, a gente não pode deixar de perder a piada. Mas eu acho que é isso, as pessoas elas começaram empolgadíssimas, né? Achando que tudo ia ser resolvido muito mais rápido, né? Então a coisa vai se prolongando, as pessoas vão se cansando de uma maneira geral, né? Mas eu creio, Beatriz, que a música, de uma maneira geral também, ela nunca é demais. E assim como você colocou isso agora, eu acho que as pessoas têm que voltar a cantar, não só nas janelas, né? De alguma maneira, as pessoas têm que encontrar maneiras na internet, uma maneira saudável, né? E segura de voltar a cantar mais. Porque a música calma, a música baixa pressão, a música é uma forma de meditação. Então, a música é saúde e aumenta a imunidade também.
Doutor Cláudio Roncati, Emerson Rodrigues, nossa audiência no Instagram, ele pergunta quais têm sido as cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens. Bem brevemente, doutor. Pelos homens, fundamentalmente hoje, aquelas cirurgias ligadas à perda ponderal enorme após as gastroplastias. Então, a abdominoplastia, a plástica mamária masculina, né, as cirurgias de culote e de antebraço. Essas são as mais procuradas pelos homens, além da face também. Há homens que querem rejuvenescer e fazem a cirurgia de rejuvenescimento facial. E a Patrícia Mendes. Obrigado, doutor. E a Patrícia Mendes, no YouTube, pergunta para o doutor Aônio quais são os cremes dentais. Ou ela diz, os cremes dentais prometem clarear os dentes. Os cremes dentais que prometem clarear os dentes são confiáveis e recomendáveis, doutor Aônio? Não são. Esses cremes dentais eu vejo como uma informação enganosa para o público. Que o clareamento se faz pelo peróxido de hidrogênio. Ele é um óxido e no creme dental ele não pode ser muito alto. Então, não acontece o clareamento. Se quer fazer um clareamento, procure um profissional cirurgião dentista, que lá ele vai fazer corretamente. E respondendo à sua pergunta, Mauro, a incidência de câncer é maior nos homens a partir dos 40 anos e tem uma previsão 11 mil casos para homens na doença e 4 mil mulheres no próximo triênio 2020 e 2022, da incidência de câncer bucal. Respondendo aí... certamente isso ligado aos maus hábitos masculinos, especialmente o consumo de álcool e de fumo, certamente, né? Correto. Doutor Aônio, o senhor está com a palavra, só despedida em pouquíssimos segundos. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Deixo o meu site aonivieira.com.br, no Instagram, Dr. Vieira, e página no Facebook, Dr. Aônio Vieira. Doutor Cláudio Roncati, sua despedida, seus canais, bem brevemente. Uma boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez. É uma honra para mim participar desse programa, gosto muito de todos aí. E procurem, vocês que têm uma disfunção erétil, um problema ligado à sexualidade, a Upman. É muito simples de encontrar. Muito obrigado, doutor Aônio. Doutor Sérgio Mancini, sua palavra final, brevemente, seus canais. Mauro, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar podendo esclarecer a população nossa, especialmente a população que é dependente do SUS, né? O que eu falo é, mulheres, venham aos ginecologistas, né? Façam seus exames periódicos e pressionem para ter disponibilidade dos exames mais sensíveis aí para poder eliminar a doença, que nós temos condições de fazer isso. Muito obrigado, doutor Sérgio. E a doutora, e a Sônia se promovia a doutora aqui, Sônia. A Sônia encerra. Olha, gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu quero desejar a todos e a todas, né, como eu falei hoje do climatério, da menopausa, que procurem informação, se alimentem melhor e que sejam felizes e saudáveis, que cantem bastante e que a vida tem que ser celebrada e a música ajuda muito. Muito obrigada a todos. Enilda, Fausto, um grande beijo para vocês. Obrigada. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, tratando de saúde e de bem-estar de comportamento. Cirurgião dentista Aônio Genículo Vieira, o ginecologista Dr. Sérgio Mancini Nicolau, a farmacêutica também cantora e apresentadora Sônia Presta e o cirurgião plástico Cláudio Roncati. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da ficha técnica, apenas a despedida a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.